Olá! Bem-vindo, bem-vinda a mais um mergulho profundo aqui. É isso aí? Hoje a gente vai, especialmente para você que tá sempre com a gente, Opa. vamos explorar um tema super interessante. Como a gente pode superar obstáculos e acredite se quiser, até usar eles a nosso favor. Olha só. E para essa jornada a gente vai se basear principalmente no livro Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Boa. Uma obra que, se inspira na sabedoria antiga, sabe? Sim. E traz exemplos históricos bem práticos, bem pé no chão. É isso aí. E você sabe, a gente tá aqui hoje porque você demonstrou interesse nesse assunto. Então, a gente pensou, por que não mergulhar a fundo nisso? Nossa missão nesse mergulho é a gente conseguir tirar as ideias mais importantes, as mais valiosas e as perspectivas mais surpreendentes desse livro, sabe? Sim. Para que você não só entenda o que o livro diz, mas, como isso pode te ajudar no dia a dia. Sem complicar, sabe? Sem mistério. Sem mistério. Isso aí. E o ponto de partida do livro, assim, é bem interessante, né? A ideia de que os obstáculos, eles não são necessariamente, barreiras negativas, sabe? Mas, na verdade, podem ser oportunidades disfarçadas pra gente crescer. Interessante. Pensa bem. Com quantas vezes você se viu mais forte ou mais esperto depois de ter que superar um desafio? É verdade. É verdade. O Ryan Holiday, ele apresenta pra gente a figura de um homem especial, que a gente sabe que é o Marco Aurélio, embora ele não fale o nome dele diretamente. Mas durante os 19 anos de reinado desse cara, ele enfrentou cada coisa. Guerras constantes, peste, traições, viagens super cansativas por todo o império. Caramba. Problemas com dinheiro, com o imperador que não era nada confiável. Nossa senhora. Imagina só lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Pois é, parece até inacreditável, né? Que uma pessoa consiga lidar com tanta coisa. E o mais legal aqui não é só a quantidade de problemas, né? É a maneira como ele escolheu encarar tudo isso, né? Em vez de se deixar abater, ele via cada obstáculo como uma chance de praticar alguma virtude, sabe? Tipo, paciência para lidar com peste, coragem nas guerras, humildade para lidar com as traições, inteligência para resolver os problemas com dinheiro, razão para confrontar com o imperador, justiça nas decisões e criatividade para encontrar soluções, né? Para ele, as dificuldades eram um campo de treinamento para fortalecer o caráter. Transformar o limão em limonada. Né? Exatamente. Mas e aí, essa filosofia, ela surgiu do nada? Não. O livro mostra que essa forma de encarar os obstáculos, ela é um tema recorrente ao longo da história, né? Em várias áreas, com pessoas muito diferentes. É como se fosse um segredo, sabe? Bem guardado sobre como lidar com os perrengues da vida. É uma fórmula secreta. É isso. Que legal. O Holiday, ele traça um panorama que vai desde o espírito pioneiro do velho oeste americano, né? Aquelas famílias desbravando terras hostis, até a resiliência dos prisioneiros de guerra no Vietnã, passando pela perseverança durante a Guerra Civil Americana, a energia da Revolução Industrial, a luta pelos direitos civis e até a garra dos empreendedores do Vale do Silício. É muita coisa, né? Contextos totalmente diferentes, mas com um ponto em comum. A capacidade do ser humano de encontrar força nas dificuldades. Usar a dificuldade como combustível, né? É isso aí. Interessante. E ele cita várias pessoas importantes que tinham essa mentalidade, sabe? Sim. O John D. Rockefeller, com toda aquela frieza e autodisciplina dele. O Demóstenes, com aquela energia para superar a gagueira. O Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Steve Jobs, John Stockdale, Lauren Ingalls Wilder, Barack Obama. Caramba, que lista! É uma lista bem diversa, né? De áreas totalmente diferentes. O que me chama atenção é que não são só, heróis de guerra, né? Não. São pessoas de várias áreas da vida. Exatamente. O que une todas essas figuras é justamente a capacidade de pegar aquilo que, em teoria, deveria ter derrubado elas e transformar em impulso para seguir em frente. Os obstáculos viraram, de certa forma, o combustível para a ambição delas. É como se cada barreira acendesse uma chama interior ainda mais forte, mostrando do que elas eram capazes. Quanto maior o desafio, maior a força, né? É isso aí. Mas, então, o que isso tudo significa? Bom,
Quer dizer, é que essa abordagem não é só um monte de frases motivacionais, né? Não. Ou tipo, um estudo teórico sobre estoicismo. Porque às vezes a gente lê essas coisas e pensa, tá bonito na teoria, mas é na prática. E o livro deixa claro que são lições práticas, sabe? Refinadas pela experiência humana ao longo de séculos. Não é sobre reescrever os clássicos do estoicismo. Sim. Mas é sobre coletar e entender as lições que eles nos oferecem, aplicadas à vida real. Legal. Inclusive, o Holiday menciona a história do rei que colocou uma pedra enorme no meio da estrada. Sim. Para ver como os súditos iam reagir. Imagina a cena. Uma pedra enorme bloqueando o caminho. Que loucura. Uns reclamavam e desistiam, né? E outros davam um jeito de contornar a pedra. Cada um reage de um jeito, né? É uma metáfora sobre como a gente reage às dificuldades. E você se identifica mais com qual grupo? Olha, eu confesso que às vezes eu acabo reclamando da pedra no caminho. Também. É normal, né? Mas o ponto é que a gente sempre tem uma escolha. E o livro também fala sobre os tipos de obstáculos, né? Físicos, tipo limitações de tamanho, de raça, de grana. E os mentais, né? Medo, incerteza, insegurança. Tenho certeza que você já se deparou com algum desses, né? Sim, com certeza. Tipo, medo de falhar. Nossa, e esse é clássico. Pode ser um obstáculo enorme. Grava adiante. E aí, o ponto crucial é que superar esses obstáculos é uma disciplina. Um processo com 3 etapas. A percepção, Sim. A ação Isso. e a vontade. Perfeito. É tipo uma receita para lidar com os problemas. É uma boa analogia. E começando pela percepção, o primeiro passo é como a gente interpreta o obstáculo. É sobre julgar a situação objetivamente, sabe? Sem se deixar levar pelas emoções. Entendeu. Pensa como a mesma notícia. Pode gerar reações completamente diferentes nas pessoas. É verdade? Total. O livro traz de volta o John D. Rockefeller. Durante uma crise econômica braba. Olha só. Em vez de entrar em pânico, como a maioria, ele ficou calmo, observou o mercado e aprendeu com aquela imprevisibilidade toda. Caramba. Qual a diferença entre ele e as outras pessoas, né? Qual será? Enquanto muitos se desesperavam, o Rockefeller optou por ver a crise como uma oportunidade de aprendizado, uma iniciação no mercado. Que legal. Ele entendeu que o mercado era instável. Sim. E que só uma mente racional e disciplinada podia tirar proveito disso. Manter a cabeça fria, né? Exatamente. Em momentos de caos. Isso. Qual seria a lição prática aqui pra gente? Talvez a importância de dar um passo atrás, antes de reagir impulsivamente. Uma crise, né? Respirar fundo, né? Isso aí. Analisar a situação. Exato. E essa diferença na percepção foi fundamental para o sucesso dele, né? Sem dúvida. Em vez de ver o negativo como algo a ser temido, ele via como algo para ser analisado Isso. com clareza e principalmente como uma oportunidade. Transformar o veneno em remédio, né? Exato. Outro exemplo incrível é o do Rubin Hurricane Carter. O boxeador que foi preso injustamente. Mesmo naquela situação horrível. Ele se recusou a ser tratado como impotente. Nossa. Ele manteve o controle sobre o que ainda era dele, sabe? Sim. A atitude e as crenças. Que estava na mente dele, né? Ninguém podia tirar. Ninguém podia controlar. Exato. O que te impressiona nessa história? Me impressiona que, mesmo privado de quase tudo, ele entendeu que algumas liberdades elas permaneciam intactas, né? A mente dele, o tempo dele. Ele transformou a prisão numa oficina de si mesmo. Uau, que forte. É uma lição sobre onde realmente reside o nosso poder. O poder da mente, né? É isso aí. E essa ideia de que a nossa percepção, ela molda a realidade. Sim. Ela é reforçada por aquela famosa frase do Shakespeare. Nada é bom ou mal. Mas pensar o faz assim. Verdade. E a Laura Ingalls Wilder, que via as dificuldades da vida pioneira como uma aventura. É um ótimo exemplo disso. Ela escolhia ver a situação pelo que ela podia ser, com trabalho e um toque de otimismo, enquanto outros se desesperavam, né? Totalmente. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Isso aí, só que levado ao extremo. O livro também nos lembra da importância da gente remover o subjetivo da equação, sabe? Sim. Pra enxergar as coisas como elas realmente são. Às vezes a nossa perspectiva é muito estreita ou muito ampla. Sim. E isso impede a gente de agir. É como olhar um quadro muito de perto, sabe?
Você perde a visão geral. Você se concentra nos detalhes e o Richard Branson fala que as oportunidades de negócios são como um ônibus, sabe? Sempre tem outro vindo. Isso ilustra bem a importância de ter uma perspectiva mais ampla. Para não se desesperar quando a gente perde uma oportunidade. Sim. Perdeu uma oportunidade, não era o fim do mundo. É o fim, não. E o George Clooney, no começo da carreira, ele era só rejeição em Hollywood. Mas a virada pra ele foi quando ele mudou a percepção dele. E passou a acreditar que ele tinha algo especial pra oferecer. Ele deixou de se ver como um candidato, sabe? Sei. E passou a se enxergar como solução. A diferença entre a perspectiva certa e a errada faz toda a diferença, né? Com certeza. E depois da percepção, a gente tem a segunda disciplina. A ação. Isso aí? Mas não é qualquer ação, né? Não. Tem que ser uma ação direcionada a serviço do objetivo final. Isso. Não adianta só ficar pensando no problema, né? Não. Tem que agir. Tem que botar a mão na massa. Isso aí. O Demóstenes é um exemplo incrível disso, né? Sim. Ele nasceu com uma dificuldade de fala quase debilitante, né? E enfrentou tanta coisa. Nossa, muita. Mas ele não se deixou abater. Não. Ele agiu, né? Ele praticou, persistiu, até se tornar um dos maiores oradores da história. Era o lema dele. Que exemplo, né? Ele transformou uma baita desvantagem numa força incrível. Exato. É a prova de que dedicação e esforço constante podem superar qualquer obstáculo. É isso aí. E o livro compara, né, as reações instintivas com a ação focada que a gente tem em situações de emergência. Tipo, proteger o rosto num acidente. Sim. A gente age sem pensar. Uma força que a gente nem sabia que tinha. É verdade. Por que será que na crise a gente age tão rápido? Sei lá, talvez porque não tenha tempo pra pensar. Pode ser. A necessidade impele a gente. E tem gente que desafia as probabilidades, né? Tipo a Amelia Earhart. Sim. Aceitando aquele voo transatlântico super perigoso e sem receber nada por isso. Essas pessoas, elas simplesmente agem. Sem medo, sem certeza. Vão com tudo. E a persistência do Ulysses S. Grant durante o cerco de Vicksburg. Sim. Mesmo quando tudo dava errado. Mostra que a inovação surge da ação contínua. E de aprender com os erros. Sim. Ele não desistiu diante dos primeiros fracassos. Tem que ter persistência, né? Exato. E essa ideia do produto mínimo viável, né? Das startups. É bem interessante, né? Abraçar o fracasso. Como parte do aprendizado. Tentar, errar e melhorar. É isso aí. O erro não é o fim. É só um feedback. É um aprendizado. E essa luta contra os obstáculos, ela pode levar ao que chamam de crescimento por adversidade e crescimento pós-traumático. O que não te mata te fortalece, né? Exatamente. Você já sentiu isso na sua vida? Com certeza. Algum desafio que te fez mais forte depois de superado? Acho que todo mundo tem alguma história assim, né? Bem... O importante é focar no que a gente pode controlar. As nossas emoções, os nossos julgamentos, nossa criatividade, nossa atitude, nossa perspectiva, os nossos desejos. Nossa, quanta coisa! As decisões, a determinação. É o que está dentro da gente. Exatamente. E os exemplos de empresas que foram fundadas durante crises reforçam essa ideia. Os fundadores, eles estavam focados em agir no presente e não se deixaram paralisar pelo cenário negativo. Não, eles estavam ocupados demais construindo para se preocupar com a crise. Sem tempo para desanimar. E o Steve Jobs como campo de distorção da realidade dele. É um exemplo dessa crença. Sim. No que é possível. Uma visão clara, uma ética de trabalho incrível. Ele não aceitava não como resposta. Não mesmo. A convicção dele moldava a realidade. Isso aí. E chegamos na terceira disciplina. A vontade. A força interior. Nossa força interior, autodomínio, fortitude. Isso aí. A reserva de energia. Aquela força que a gente busca. Para continuar lutando. Tudo parece perdido. Lutando contra a depressão a vida toda. Encontrando um propósito maior em liderar a nação durante a guerra. É um exemplo de resiliência, né? De superação. As lutas pessoais dele prepararam ele para enfrentar cada coisa. Pois é.
Como que a experiência pessoal dele moldou a liderança? É a capacidade do Lincoln de ficar calmo, focado, sob pressão. Sim. É admirável. É sustain e abstin. Suportar e abster-se. Sabedoria estoica. Pura. Ele sabia a hora de falar, de se calar, de agir, de esperar. E o Theodore Roosevelt, superando a asma da infância como exercícios. Mostra o poder da vontade, né? Ele construiu um corpo forte para superar a fragilidade. Impressionante. E o livro fala da cidadela interior. Sim. Essa fortaleza dentro da gente, que nada pode destruir. Exato. Mas ela precisa ser construída mesmo. Reforçada. Reforçada. Quais seriam as paredes dessa cidadela para você? Olha, acho que é autoconfiança, os valores pessoais. Uma rede de apoio forte, é a técnica do Primortem, de visualizar o fracasso antes que ele aconteça. É uma forma de se preparar para os obstáculos. É tipo um ensaio mental pro pior cenário e a arte da aquiescência. Sim. Aceitar o que a gente não pode mudar e seguir em frente. Não adianta lutar contra a maré, né? Exatamente. O técnico do Lakers, o Phil Jackson, se adaptando às limitações depois da cirurgia. Sim. É um exemplo disso. Ele não lutou contra a nova realidade. Ele encontrou novas formas de trabalhar. Se reinventou. Exatamente. E o Thomas Edison, quando a fábrica dele pegou fogo, ele viu aquilo como se livrar de um monte de lixo. Ele já começou a planejar a reconstrução. Que incrível. É resiliência pura, né? Pura. Encontrou a oportunidade no desastre. Poucos. E o Jack Johnson, com aquela calma, durante a luta contra o Jim Jeffries, desgastou o oponente mentalmente. Poder mental, né? A batalha mental muitas vezes precede a física. A gente já perde antes de começar. E o livro fala que muitos fracassos acontecem por causa da falta de vontade. A gente desiste antes da hora. E o James Stockdale, prisioneiro de guerra no Vietnã, ele focou em ajudar os companheiros. Unidade sobre esse dele. Era o lema deles. Em momentos de sofrimento, o apoio mútuo é fundamental. Pensar no que a gente pode fazer pelos outros. Tira o foco da gente, né? E dá um propósito. Faz sentido. E a experiência de quase morte do Michel de Montaigne, e o foco dele em viver e escrever. Depois disso, é uma memento mori. Lembrar que a gente é mortal. Ajuda a gente a valorizar o presente. A consciência da nossa finitude. É um incentivo para aproveitar cada momento. É verdade. E para a gente fechar essa parte. É importante entender que as 3 disciplinas, percepção, ação e vontade, elas trabalham juntas. Se complementam. Uma complementa a outra. Uma boa percepção leva a ações mais eficazes. Isso. Fortalecem a vontade. Exatamente. É um ciclo, né? É tipo isso. Que legal. Então, em resumo, a mensagem principal desse nosso mergulho é que os obstáculos não são ruins por natureza. Com a disciplina da percepção, a ação focada e a força de vontade. A gente pode transformar os obstáculos em oportunidades de crescimento. Que legal. E como a gente viu, essa abordagem foi usada por várias pessoas ao longo da história, né? E aí eu te pergunto, qual dessas 3 disciplinas é mais difícil para você aplicar na vida? Olha, pra mim. Deixa eu pensar também. É difícil escolher, né? Mas acho que... pra mim também. É o desafio constante. Mas a gente tá aqui pra isso. É isso aí. Pra finalizar, eu deixo você com uma reflexão. Pensa num obstáculo que você tá enfrentando agora. Como seria se você mudasse a sua percepção sobre ele? Tomasse uma ação direcionada e cultivasse a sua vontade interior. Como isso mudaria a sua experiência? Boa pergunta. Será que a pedra no caminho pode virar um degrau? Que metáfora interessante. Reflita sobre isso. E se esse mergulho te deixou curioso, vale a pena reler o livro ou se aprofundar no estoicismo. É verdade. Obrigado por compartilhar sua curiosidade com a gente. Isso aí. E lembre-se, a forma como você encara os obstáculos pode ser seu maior trunfo. É isso aí. Com essa provocação, chegamos ao fim de mais... Valeu. Até a próxima. Até mais.